Chers frères, la paix du Seigneur. Uma alegria estar aqui. C'est une grande joie d'être ici. É uma noite especial C'est une soirée spéciale e rever aqui alguns irmãos, et revoir quelques frères, obreiros, ouvriers, Daniel que nos buscou ali, l'ouvrier Raniel aussi, Diácono Marlon, le frère Marlom, o presbítero Leandro, né? l'ancien Leandro, Aquele irmão estava aqui, é o evangelista o Rodrigo, le frère Rodrigo, conhecendo outros et en revendo connaissant les alguns, autres et en revoyant quelques-uns, ou a maior parte, la plupart, e o pastor Daniel. et le pasteur Daniel, É um homem de Deus, qui est un homme de Dieu, é tipo daqueles que vão entrando em extinção. qui rentre en extension, É que ama Deus, que ama a igreja, a Que obra, aime Dieu, está l'Église, próximo, l'œuvre, que vê o estado do rebanho, qui com est amor, com venu avec coração. l'amour dans le cœur. Que Deus abençoe. Que Dieu te bénisse. Vim do Brasil alguns anos atrás Je suis para venu Portugal du Brésil en quelques années à Portugal e tinha um projeto de um trabalho missionário. et j'avais un projet d'un travail missionnaire. No meio do tempo, o ministério não quis mais continuar do Brasil. Au milieu du moment, le ministère ne voulait pas continuer au Brésil. E nós resolvemos continuar por amor à obra. Et on a résolu de continuer pour l'amour à l'œuvre. E mudamos ali da cidade para uma aldeia um pouco On a distante. changé de ville pour un village un peu éloigné. E fomos trabalhar, fui trabalhar no campo. Et je suis allé travailler dans le champ. Algumas coisas eu já sabia fazer Quelque chose je savais déjà faire e outras et des autres non. arando terra, plantando, cultivando, En plantant, en cultivant, fazendo cerca, en faisant des cultivando serres, cereais, agricultura. semer, l'agriculture. E me tornei pastor a segunda vez. Et quand c'est passé la deuxième fois, Fui cuidar de ovelhas. je suis allé m'occuper De des dia brebis, e até à noite. les jours et les nuits. E o tempo foi ficando mais escasso. Estava distante e para me deram assistência à igreja. Ils ont donné l'assistance à l'église. E o trabalho ele dignifica o homem, Et le travail dignifie l'homme. mas a situação estava difícil em todos os sentidos. Et la situation était difficile dans tous les sens. E um dia trabalhei o dia todo Et un jour, j'ai travaillé toute la journée. e à tarde já num trator. Et le soir dans un tracteur. E eu fiz uma oração em cima daquele trator já à tarde. J'ai fait une prière au-dessus de ce tracteur. Le Sozinho soir. lá no aldeia, lá no canto. Tout seul dans le village, dans le coin. Eu pensei assim: J'ai pensé comme ça. "E quem sabe o meu tempo já acabou, já Qui passou." sait, mon temps, il est déjà passé. Il s'est écroulé. Trabalhei alguns anos na obra e tal. J'ai travaillé quelques années dans l'œuvre. Mas assim um pouco também de triste no meu coração. Mais avec un peu de tristesse dans mon cœur. Aquela não que eu me sentisse totalmente abandonado, mas por aquilo que às vezes você faz durante alguns anos. Je me sentis pas tellement abandonné, mais quelque E chose que depois tu de fais pendant muitos quelques anos de années. dedicação no trabalho, eu estou ali lá no canto, Et après isolado. beaucoup Sabe? d'années de travail, je suis là-bas dans le coin, isolé. Em cima daquele trator fiz uma oração em pensamento a Au-dessus de ce Deus. tracteur, j'ai fait Somente. une prière et un pensée à Dieu. Disse Deus, J'ai dit Dieu, se o Senhor tem ainda um plano na minha vida em termos de obra, si tu as encore un plan dans ma vie en termes d'œuvre, não é meu tempo de parar ainda. c'est pas mon temps de m'arrêter. Dê-me um sinal. Donne-moi un signe. Mas eu não disse a ninguém. Mais je ne dis à personne, Em mente, somente a Deus. seulement à Dieu. Terminei meu trabalho J'ai fini mon travail e quando chegando em casa, et quand je suis arrivé à la maison, o telefone toca. le téléphone il sonne. Pastor Daniel. Le pasteur Daniel. Não conhecia pessoalmente, Je ne connaissais pas personnellement. e já tinha conhecido o pastor Gilmar, J'ai déjà connu le que pasteur tinha na Gilmar, nossa casa, um homem de Deus. un homme de Dieu. E o pastor Daniel disse assim, pastor Renato, Pasteur Renato, como é que está? comment tu vas? Tudo bem. Je vais bien. Ele disse assim, eu tenho pensado sobre você, sobre a sua vida. Il a dit, j'ai pensé sur toi, sur ta vie. Ele diz assim, olha, precisamos nos encontrar, não sei quando, como vai ser, Il a dit, on nos a besoin de se conhecer rencontrer. Je ne sais pas comment ça va être. e estreitar mais também essa amizade ou a proximidade. Et rendre plus vive cette amitié, cette à proximité. Estamos orando por você, On prie pour toi nós queremos te ajudar. et on veut t'aider. Deus deu o sinal.
Dieu a donné un signe. Por isso estamos aqui. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Continuamos na obra Et on continue dans l'œuvre. e quero aproveitar a oportunidade, Et je vais profiter de l'opportunité, agradecendo ao pastor e em nome de toda a igreja. en remerciant le pasteur de nom de toute l'église, Referiu ao diácono Marlon, ele não estava aqui no momento, a Diacre igreja Marot toda. aussi et toute l'église. Deus abençoe os Que irmãos Dieu vous bénisse pelas orações, par les prières, pela vossa contribuição, pour votre mission, pela ajuda pour votre aide e por ser uma igreja missionária. et pour être une église missionnaire. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Aproveitando que vocês estão de pé, En profitant que vous êtes debout, tenho mais testemunhos dentro deste aquilo que eu falei, mas Esses fica para testemunhos. uma próxima oportunidade. mais ça c'est pour une prochaine opportunité. Eu quero que você abra a sua Bíblia em 1 Coríntios capítulo 14, Je voudrais que vous ouvrez votre Bible en 1 Corinthiens chapitre 14, o verso 33. verset 33. Primeiro Coríntios 14, 33, diz assim: Il est écrit, Pois Deus não é Deus de confusão, car Dieu c'est pas un Dieu de confusion, senão de paz, mais de paix, como em todas as igrejas dos santos. dans toutes les églises des saints. Amém. Amen. Irmãos, se quiserem sentar. Les frères, si vous voulez vous asseoir, O meu propósito dentro desta palavra mon but à travers cette parole, não é usá-la fora propriamente de um contexto. c'est pas de dire en dehors d'un contexte. Paulo está falando de uma igreja, Paul parlait d'une église, de uma organização, d'une organisation, de uma decência, de ordem no culto, d'un ordre dans un culte, de uma igreja que havia já crescido une église qui avait déjà grandi e que agora estava sendo disciplinada et que maintenant elle était en train d'être disciplinée pela palavra, par la parole, por pastor. par un pasteur Conhecia essa igreja, qui connaissait cette église, que era o Paulo, qui était Paul, que desejava o bem desta igreja. qui désirait le bien de cette église E quem deseja o bem do outro, et qui désire le bien de l'autre, verdadeiramente, véritablement, que ama, qui aime, não vai apoiar ne va l'appuyer. todas as atitudes da pessoa, Toutes les attitudes des personnes, mas vai corrigir, il va la corriger, vai falar, il va parler levar aonde está a ferida où il y a la blessure e vai dar a medicação correta. et va te donner le bon conseil. Então Paulo está falando desta igreja Donc Paul parlait de cette église que deveria estar bem orientada pela palavra de qui était Deus. bien orientée par la parole de Dieu. Possivelmente que eu volte aqui depois um pouco, Hein, c'est possible que je revienne là-dessus après, mas quero aproveitar aqui este termo, mais je vais profiter de ce terme, confusão. confusion. Confusão. Confusion. É certo que nós vivemos num mundo confuso, On vit dans un monde confus, de pessoas confusas. de personnes qui sont confus. Há muita confusão Il y a beaucoup de confusion no mundo político, dans le monde politique, na sociedade no geral. dans la société en général, Falando do geral en parlant en général. e para o específico, Pour le spécifique, o ser humano l'être humain é muito confuso. est très confus. Ser pastor sempre foi desafio, Être pasteur, ça a été toujours un défi, mas talvez este momento, mais peut-être ce moment desta última hora, de cette dernière heure, é o maior desafio. c'est le plus grand des défis. Ser pai, ser mãe, Être père, être mère, sempre foi desafio, ça a été toujours un défi, mas talvez este momento mais peut-être ce moment seja o mais desafiante. soit le plus défieur. O ser humano, L'être humain, mais complicado, le plus compliqué, confuso. confus, Com toda a tecnologia, avec com toute todo la avanço technologie, da ciência, l'avancement de la science, médica, medicina, de la médecine, com tanta medicação, avec tellement de médicaments, com tanta informação, d'informations, as pessoas continuam e se tornam cada vez mais confusas. les personnes deviennent de plus en plus confus. Algo que está em desordem, Quelque chose est en désordre. que falta equilíbrio, Il manque un équilibre, que falta harmonia. il manque une harmonie. O ser humano complicadíssimo. L'être humain est très compliqué. Há no psicólogo, C'est dans le psychologue, psiquiatras, le psychiatre, psicoterapeutas, le psychothérapeute, medicação, les médications, tratamento, les traitements, terapia les thérapies e etc, etc. et tout cela. E o ser humano mais complicado. Et l'être humain de plus en plus Fazendo confus. coisas absurdas. En faisant des choses absurdes. Mas é bom lembrarmos Mais c'est bon de se rappeler que, embora a palavra diz que Deus não é Deus de que confusão, malgré que la parole dit que Dieu est un
pas un Dieu de confusion, porque Deus é Deus de paz, car Dieu c'est un Dieu de paix. porque a melhor coisa Car la meilleure chose e boa coisa é et la bonne chose, ter paz, c'est d'avoir la paix, viver em harmonia. vivre en harmonie. Uma casa em harmonia, Dans une maison dans une harmonie, uma igreja em paz, une église en paix, uma vida em paz. une vie en paix. Isto é bom Ça, c'est très bon. e Deus agrada disso. Et Dieu, ça le plaît. Emocional, Dans l'émotionnel, psicológico, dans la partie psychologique espiritual. et spirituelle. O ser humano não é um ser animal, L'être humain n'est pas un Propriamente être dito. animal. é um ser biopsicossocial. C'est un être psychosocial. E sobretudo ele é um ser espiritual. Et surtout, c'est un être spirituel. Se esta alma, Si, este espírito, si cet esprit se está em desarmonia est pas en harmonie com este Criador, avec le Créateur, este ser cet être está em confusão. est en confusion. E esta é a causa. Et ça, c'est la cause. E é bom nós sabemos Et c'est bon de savoir que é somente a igreja, nós, que seulement l'Église, nous, servos de Deus, que Serviteur conhecemos este Deus, de Dieu qui que connaît ce Dieu, possuímos a mente de Cristo, et qu'on a les pensées de que Christ, fomos conectados ou reconectados, ligados a Ele novamente através de Cristo, qu'on a été connectés et reconnectés à travers Christ, e que temos qu'on a esta mensagem cet message para estas pessoas pour ces personnes desorientadas, désorientées, confusas confus na sua mente, dans leurs pensées, na sua alma, dans na leur sua âme vida. et dans leur vie. Talvez Peut-être, você já foi usado por Deus vous avez déjà été utilisé par Dieu para trazer paz, pour amener de la paix, harmonia, de l'harmonie, talvez em um casamento peut-être dans un em couple desarmonia, en désharmonie, desajeitado, desarrumado, pas desequilibrado. très bien préparé et déséquilibré. Talvez você já foi usado por Deus Peut-être a déjà été utilisé para par ajudar Dieu alguém pour aider quelqu'un a entrar no caminho certo, à rentrer dans le bon a chemin, seguir no trilho certo, à suivre le bon no chemin caminho correto. et le chemin correct. Isto é agradável Ça, c'est diante de agréable Deus, ser usado pelo Senhor. devant Dieu, d'être utilisé par le Seigneur. Deus não é Deus de confusão, Dieu, ce n'est pas un Dieu de confusion, porém mais Deus permite Dieu, il permet algumas confusões quelques confusions para que pour que o homem l'homme venha entender vienne à comprendre que sem Ele, que sans lui, fora dele, en dehors de lui, não há harmonia, il n'y a pas d'harmonie, não há paz il n'y a pas de la paix verdadeira. véritable. Haverá uns arranjos, Il y aura quelques arrangements, haverá uma tentativa de alguns consertos e reparos, il y aura quelques tentatives de concertation, de mas réparation, a casa não vai permanecer firme, mais la maison ne va pas rester solide. a vida vai desabar La outra vez. vie va retomber, rechuter encore une fois. Somente o homem Seulement l'homme, equilibrado por Deus, équilibré par Dieu, tendo a paz de Deus, en ayant la paix de Dieu, que é um dom de Deus, qui est un don de que é Dieu, um fruto do Espírito, qui est le fruit de que é l'Esprit, graça do Senhor, qui est la grâce du Seigneur, é que vai trazer uma vida qui va ramener une vie em harmonia com este Criador. en harmonie avec ce Créateur. A paz de Deus, La paix de Dieu, ela excede todo o entendimento. elle dépasse toutes les compréhensions. E é preciso entendermos Et, on a que é besoin de algo que é comprendre vindo de Deus que quelque chose qui est venu de através Dieu do seu Espírito. à travers son esprit. Para fazer uma ilustração, Pour faire une illustration, talvez parecido quase que paradoxo, presque un paradoxe, uma vez que Deus não é Deus de confusão. une fois que Dieu n'est pas un Dieu de confusion, A Bíblia diz lá em Gênesis capítulo 11 la Bible dit en Genèse chapitre 11 que Deus tinha plano para aquele povo que Dieu avait un plan pour ce peuple. daquela época. Dans cette époque, Vão, allez-y, espalhem, éparpillez-vous, continue caminhando continuez à marcher a vida de vocês. dans votre vie. Mas o homem, Mais l'homme, na sua natureza, dans leur nature, má, mauvaise, corrupta, corrupte, teimosa, têtue, orgulhosa, orgueilleuse, cheio de si, remplie de do soi, ego, de son ego, da prepotência, de sa prépotence, e é uma causa da humanidade, est une dos cause de dias l'humanité antigos aos dias modernos. dans les jours anciens jusqu'aux dans les jours nouveaux. Deus não é o centro, Dieu n'est pas le centre, Deus não manda. Dieu ne commande pas. Honra com os lábios, Honorez avec vos o lèvres. coração está longe. Le cœur est loin. Ele diz que Deus é o Senhor, Et dit Dieu au Seigneur. mas ele faz do jeito dele. Il fait de sa manière. Então Deus não é o Senhor. Bon, Dieu, c'est pas le Seigneur. Ele procura ajuda, Il cherche de l'aide, mas não faz mais il ne fait pas aquilo que alguém orienta segundo a palavra ce de que Deus. quelqu'un l'oriente selon la parole.
Façamos uma torre que atinge o cume aos On céus va faire une tour qui atteint le ciel e vamos ficar aqui mesmo. et on va rester par ici. Deus falou, Dieu a dit, vamos, espalhe, on y continue. va, allez, éparpillez-vous, continuez. Mas Deus está longe. Dieu est loin. Vamos ficar aqui mesmo. Du coup, on va rester ici. Vamos fazer o nosso plano. On va faire notre plan. Não vai funcionar. Ça ne va pas marcher. O que foge da vontade de Deus Ce qui fuit de la volonté de Dieu funciona temporariamente, fonctionne temporairement, mas não permanentemente. mais pas permanent. E a nossa vida não vale por uns dias. É preciso ter bases sólidas, On a besoin d'avoir une base solide, construídas sobre a verdade, construite sur la vérité, através da verdade de à Deus, travers la vérité da de Dieu, obediência. de l'obéissance. É melhor obedecer C'est mieux d'obéir do que sacrificar. que sacrifier. Deus Dieu nos exorta nous para que não exalte venhamos a pagar um grande preço, pour qu'on ne puisse pas payer le grand prix. mas a nossa teimosia Mais notre manière d'être têtu, parece que prefere a pagar este preço. de payer de ce prix. Deus disse: Dieu dit, vamos ver como está esta torre desses homens. on va voir comment c'est cette tour de ces hommes. Deus disse: uma Deus. confusão no meio deles. Il y a une confusion au milieu d'eux. Tijolo, Des briques. olha, eu estou falando aqui exatamente olha, um português, né? E ele está uma tradução. Foi, né? Pedra. Des pierres. Mas assim, ninguém está entendendo nada. Personne comprend. Mas algum grupo se entendia. Mais il y a un groupe qui a compris. Aí formaram aqueles grupos. Et ils ont formé les groupes. Tiveram de espalhar. Ils se sont éparpillés. A vontade de Deus se cumpriu. La volonté de Dieu s'est accomplie. Deus é soberano. Dieu est souverain. Ele tem o controle Il a le contrôle de toda a história. de toute l'histoire. Do início, Du début o meio au milieu e o fim. jusqu'à la fin. Vamos nos submeter On va nous soumettre de bom grado. Humildade d'une humbleté. é fruto do Espírito. C'est un fruit de l'esprit. Obediência a L'obéissance Deus, à Dieu, a liderança. à à leadership. Se hoje ouvides a voz do Espírito, Si on entend la voix de l'esprit, não endureçais o vosso coração. n'entristessez pas votre cœur. Ali houve uma confusão, Il s'est passé une confusion, mas o propósito de Deus. mais le but de Dieu. Mas o interessante L'intéressant, que lá em Atos 2 qu'en acte 2, fala de um outro momento, parle d'un autre moment, de outras línguas, d'autres langues que as pessoas não estavam ouvindo, não estavam que entendendo. les personnes ne comprenaient point. O povo estava reunido, Le peuple était réuni, Deus tinha um plano. Dieu avait un plan. Vocês vão espalhar, Vous allez vous éparpiller vocês vão por todo mundo pour tout le monde. pregar o evangelho. Prêchez l'évangile A todo mundo. à tout le monde. Judéia, La Samaria, Samarie, até os confins da terra. jusqu'à la fin de la terre. Estavam orando. Ils étaient en train de prier, Busque do alto chercher de l'eau, poder. de la O puissance. Senhor vem. Et le Seigneur vient, E como num som veemente de um vento et impetuoso, comme un grand vent, encheu a casa. ça remplit la maison. E foram repartidas Et ils ont été divisés e vistas sobre eles sur eux. Investissez sur eux. línguas repartidas como que de fogo, Des langues réparties comme des feux que pousavam sobre cada um. et qui se reposaient sur chacun. E agora, Et maintenant, só no cenáculo, seul dans le cénacle, 120 120, buscando, en cherchant, orando. en priant, Mas havia muitas pessoas, il y avait perto. beaucoup de personnes à côté. Pessoas que tinham ido a Jerusalém para a celebração. Des personnes qui sont allées en Jérusalem pour la célébration. E aquele movimento, Et ce mouvement, aquele barulho, ce bruit chamou a atenção a appelé l'attention de pessoas mais distantes. de personnes qui étaient encore plus éloignées. E aproximaram. Et ils se sont rapprochés. Aproximaram. Ils se sont approchés. Este povo Ce peuple, está embriagado. ils sont ivres. Este povo, Ce peuple falando em línguas diferentes. qui parle dans des langues différentes. Mas de repente, Mais tout d'un coup, Deus traz na sua ciência Dieu ramène dans leur conscience a interpretação l'interprétation daquelas línguas. de ces langues. Quem estava falando, Qui parlaient, talvez não entendendo, peut-être ne comprenaient mas pas, Deus traz o entendimento àquelas outras mais Dieu pessoas que ramène la estavam ali. compréhension à les autres personnes qui étaient là-bas. Nações distantes. Des nations qui étaient distantes. E de repente eles disseram assim: Et tout d'un coup, ils ont dit, como pode? comment c'est possible? Estes homens, Ces hommes, galileus, oh Dieu, simples, simples, indoutos, l'un des autres, estão falando nas maravilhas de Deus ils parlent des merveilles de Dieu e nós estamos entendendo. et nous, on comprend. Partos
medos, egípcios, des Égyptiens, romanos, des Romains, cretenses, des árabes, Arabes, 16 nações 16 diferentes. nations différents. Cada ouvia Chacun na écoutait sua própria língua dans leur propre as langue grandezas de Deus. les grandeurs de Dieu. Isso é maravilhoso, Ça, c'est merveilleux, porque no reino de Deus car dans le royaume de Dieu, parece que há uma, eu não vou, a palavra eu usei aqui, confusão, la parole que j'ai dit de confusion, mas entender este reino mais comprendre ce royaume, é preciso entender c'est de comprendre que as coisas de Deus que les choses de Dieu ou com Deus ou avec Dieu não funcionam ne fonctionnent pas na simetria humana, dans la symétrie humaine, do nosso modo, de notre façon, do nosso pensar. de notre pensée. É preciso que a nossa Il y mente a besoin que nos pensées esteja voltada, soient allées, submetida soient submergées à vontade de Deus, à la volonté de Dieu, para que nós, pour que nous, como simples canais, comme de simples chairs, instrumentos, des instruments esta vontade é de comunicar. cette volonté de communiquer. Mas é preciso Mais entender il y a besoin de comprendre que a igreja, que l'Église, ela tem feito, elle a fait, não o que Deus quer muitas vezes. pas ce que Dieu veut plusieurs fois. A igreja L'Église tem tentado se modernizar, a essayé de se moderniser, agradar o homem, rendre joie à l'homme, é, Amen, agradar o homem em todos os dans aspectos, tous les aspects, tornando o homem o centro en das rendant l'homme le atenções, centre des attentions, um evangelho antropocêntrico, un évangile anthropocentre, dentro da sua inologia, dos à seus l'intérieur de louvores, l'hymnologie, de das ses suas louanges, de mensagens, ses para messages, mexer com seu ego, pour toucher de son ego, mas um evangelho sem cruz, mais un évangile sans croix, sem renúncia, sans renonce, sem mudança, sans changement, de aparência, d'apparence, o estereótipo, l'exstéréotype, bem bien, laqueado, uma parede un mur pintada, qui est peint, bonita, qui est belle, mas dentro mais à l'intérieur, está oco, vazio, c'est sem vide, vida, sans vie, sem transformação. sans transformation. Não é isto Ce n'est pas cela o propósito de Deus para qual nos chamou. le dessein de Dieu qui nous a appelés. Mas por que disse a ideia da confusão? Mais pourquoi il parle de l'idée de la confusion? Porque Jesus, Car Jésus, ele faz nos andar il nous fait marcher na contramão dans la contremain de de la todo esse façon sistema. de tout ce système. Aquilo que parece Ce qui ressemble loucura para o mundo une folie pour l'homme, é a Pour le sabedoria monde. de Deus. c'est la sagesse de Dieu. Deus Dieu, pega as coisas insignificantes prend les aos olhos choses humanos, insignifiantes dans les yeux as humains, coisas vis, les choses qui desprezíveis, déprisent as que não são, ceux qui ne sont pas, para confundir as que são. pour confondre ceux qui sont. Isto é maravilhoso, Ça, c'est merveilleux, porque Deus car Dieu, confunde os homens, il confond les os hommes, sábios, les sages, na sua sabedoria. dans leur sagesse. E aprove a Deus Et la preuve est que salvar os homens sauver les hommes pela loucura da par pregação. la folie de la prédication. Glória a Deus. Gloire à Dieu, Glória a Deus. gloire à Dieu Para o mundo, pour le monde. uma escória, resto. Un reste Para Deus, pour Dieu, pedras preciosas, des pierres précieuses eleitos, et élus, hã? Herdeiros, des héritiers, co-herdeiros com des Cristo. co-héritiers avec Christ. Isto é maravilhoso, Ça, c'est merveilleux. mas é preciso Mais entender il y a besoin de comprendre que nós precisamos então qu'on doit alors a caminhar também na contramão muitas marcher vezes, aussi dans la contrefaçon, dans la contremain, a não se conformar à ne com pas o nous mundo, conformer avec a le não monde, tomar a forma deste à mundo, ne pas prendre la forme de ce monde, mas renovar mais à renouveler a mente nos pensées através do Espírito, à travers l'esprit para que venhamos a entender pour qu'on puisse qual comprendre seja a boa, agradável e la perfeita bonne et vontade de agréable Deus. et parfaite volonté de Dieu. Não se conformando, On ne doit pas se conformer, porque se nós car si nous, pensarmos on pense comme que ça, do nosso jeito que de notre manière, está bom, c'est bon, a obra de Deus l'œuvre de Dieu não será completa na ne nossa. va pas être complète. A própria palavra, La propre parole, conversão, conversion, metanoia, métanoïe, você está indo numa direção vous allez dans une direction que você acha correta, que vous pensez que c'est la bonne, no seu conceito, dans votre concept, no seu pensamento, dans votre pensée, na sua dans orientação, votre orientation. mas a conversão Mais la confession,
é dar uma volta c'est donner un tour, agora le détour maintenant, em outra direção. dans une autre direction. É seguir a vontade de Deus, C'est de suivre la volonté não de os Dieu, teus caminhos. pas tes chemins. Enganoso é o coração, Le cœur est trompeur, Deus o conhece, qui le connaît, mas quer que nossa vida agora seja submetida a mais Ele. que notre vie soit soumise à lui. Andar nessa contramão Marcher dans cette contre-manière, contre-façon, é saber c'est de savoir que nós que nous, seremos on rejeitados. va être rejetés, Que para ganhar que pour gagner, é preciso perder, il y a besoin de perdre abrir mão ou laisser tomber da minha própria vida. ma propre vie. Aquele que deseja salvar a sua vida e sua alma, Ceux qui désirent sauver sa vie et son âme perdê-la. va la perdre. Mas quem perder a sua vida por amor de mim, Mais ceux qui perdent leur vie pour amour à moi achá-la. va la trouver. O que adianta o homem ganhar o mundo Parce que ça sert à quoi de l'homme de e gagner le monde perder a tua alma? et perdre son âme? Não corra atrás de valores efêmeros e Ne passageiros, courez pas derrière les valeurs qui sont passagères, mas valorize a sua vida, a sua alma mais valorisez votre vie et e o que votre Deus âme. tem feito por Et ce que Dieu a ela fait, e por você. et pour elle et pour vous. Seguir a Cristo Suivre Christ, é entender c'est comprendre que mais do que uma letra que plus de qu'une lettre, é a observância c'est l'observance no coração, dans le cœur, na obediência, dans l'obéissance, não na letra, pas dans la lettre, mas no espírito. mais dans l'esprit. A letra mata e o espírito vivifica. La lettre et l'esprit vivifient. Glória a Deus. Gloire à Dieu. Jesus disse: Jésus dit, você quer ser meu discípulo? vous voulez être mes disciples? Negue-se a si mesmo. Rejetez à vous-même. Tome a sua cruz Prenez votre croix e siga-me. et suivez-moi. Seja meu discípulo, Vous n'êtes pas mon disciple? submeta a minha vontade. Et Soumettez-vous me à obéissez. ma volonté et m'obéissez Me obedeça. et obéissez-moi. Portanto, Pourtant, esta palavra cette parole, é para que nós entendamos, c'est pour qu'on puisse comprendre, venhamos perceber qu'on puisse s'apercevoir que na concepção de Deus, que dans la conception de Dieu, na vontade de Deus, de la volonté de Dieu, Deus fará conosco Dieu parle avec nous, muitas mudanças beaucoup de changements, que aos nossos olhos qu'à notre yeux, parece assim que às vezes assim não tem muito sentido naquele momento, on dirait qu'il n'y a pas beaucoup de sens dans ce moment. mas Deus sabe de todas as coisas. Mais Dieu sait de toutes choses. Ele anuncia o fim desde o princípio e Ele sabe o que é melhor para nós. Il sait ce qui est mieux pour nous. Ele nos criou, Il nous a créés, nos formou, il nous a formés. então vamos obedecer, Donc on doit l'obéir, vamos servir on doit le de servir coração. de cœur. Tendo esta mente En ayant e cheio do Espírito Santo, como os discípulos estavam, rempli du Saint-Esprit comme les disciples eles étaient, agora pregaram a palavra de Deus, ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu. espalharam esta mensagem, Ils ont partagé ce cheio message, do Espírito Santo, rempli du cheio Saint-Esprit, do Espírito Santo. rempli du Saint-Esprit. Mas chega outro momento Mais il arrive un autre moment que eles disseram assim: qu'ils se sont dit, tá bom agora em Jerusalém, c'est bon maintenant à Jérusalem. aqui tá bom, Ici c'est bon, tá bom. c'est bon. Deus disse: não está. Dieu dit non, ce n'est pas bon. Eu disse Jerusalém Eu disse e até Jerusalém. os Jusqu'à confins, la fin de la terre, Deus permitiu Dieu a permis uma perseguição. une persécution. Se somos filhos, Si on est des fils, seremos corrigidos, on va être corrigés, seremos on disciplinados va être disciplinés para o nosso bem. pour notre bien. Não rejeite essa disciplina. Ne rejetez pas cette discipline. Aceita com amor. Acceptez. A perseguição veio La persécution est venue e o povo se espalhou. et le peuple s'est divisé, s'est éparpillé. Tiveram de fugir Ils ont dû s'enfuir para outros lugares, pour des autres endroits, além de Jerusalém. pas à Jérusalem. De repente, Et tout à coup, lá na frente, vers l'avant, eles estavam agora dizendo assim, eu estou parafraseando o texto, dizendo assim, olha, ils se disaient, agora nós estamos aqui cumprindo a palavra de maintenant Deus. on a accompli la parole du Lá em Seigneur. outros locais, Dans des autres locaux, falando do amor de Deus, parler de l'amour de Pregando. Dieu, en prêchant, obedecendo en obéissant, ou fazendo aquilo que Deus já tinha faz determinado que eles fizessem. avait déjà déterminé qu'ils fassent. Pregar. Prêcher. Eles não obedeceram, Ils n'ont pas obéi, veio a perseguição, et c'est venu la persécution. agora eles foram, Et maintenant ils se sont enfuis. agora se cumpre Et maintenant ça s'accomplit. a palavra de Deus. La parole de Dieu. Irmãos, Mes frères, o Senhor le Seigneur é dono est le maître da nossa vida de notre vie e a vida da igreja. et de la vie de l'Église. É o Espírito de Deus que dirige, C'est l'Esprit de Dieu qui dirige. Ele que faz. C'est lui qui fait. Vamos nos submeter, On va nous soumettre. vamos obedecer, On va l'obéir. vamos fazer. On va le faire. Só
Isto não é uma vaidade, Mais ce n'est pas une vanité, nem orgulho, ni de l'orgueil, mas é somente a igreja mais c'est seulement l'Église que tem qui a o que os outros não têm. ce que les autres personnes ne l'ont A pas, oferecer este mundo, offrir à ce monde. a salvação através de Cristo, Le salut à travers Christ, perdão, le pardon, a misericórdia, la miséricorde, a graça. la grâce, E é somente. et seulement. Nós não podemos negligenciar. On ne peut pas négligencier. Jesus disse: Jésus dit, se estes se calarem, si ces personnes se taisent, as próprias pedras clamarão. les tertres vont clamer. Muitos podem fazer assistência social, ajudar o Beaucoup outro, peuvent faire des assistances sociales, aider les uns les autres. mas a pregação do evangelho Mais la prédication de l'évangile está incumbido est à l'intérieur, somente a nós, à nous, a de nous, igreja, de l'Église, a mim, a você, à moi et à toi, pregar e obedecer. et obéir. Obedeça. Obéis. Eu estava numa região em Portugal um dia, On était dans une région à Portugal un jour, e eu ia pegar um metro, né? et j'allais prendre le métro Um metrô para outra região. pour une autre région. E Deus disse assim: Et Dieu m'a dit, passe por Lisboa. Pasteur, Lisbonne, Eu pensei, mas por que eu tenho que passar em Lisboa? Eu vou Você- para outro local. vu que je passe à Lisbonne, je vais passer dans un autre côté. Ele disse, passe por Lisboa. Et il a dit, passe pour Lisbonne. Passei. Je suis passé. Passei dentro do metro. Je suis passé à l'intérieur du métro. Andei um pouco, tinha rapaz lá no canto. J'ai marché un peu, il y avait une petite personne, une personne à côté Pedindo ajuda, qui demandait de l'aide. Eu fiquei distante. Et, je- Ninguém lhe ajudava. et personne l'aidait. Aproximei, Je me suis approché, comecei a conversar com ele. j'ai commencé à parler avec lui, Ele começou a chorar. il a commencé à pleurer. Ele diz assim: desde ontem Il a dit, depuis hier, não como nada, não tenho dinheiro para comprar comida, não je ne mange pas, j'ai pas d'argent. dormi aí no relento, Et je suis allé dormir dans le côté, não tem dinheiro je n'ai pas d'argent para andar, para voltar pour marcher para o Brasil. et muito pour menos. revenir au Brésil. E ele diz assim: ninguém acredita no que eu falo. Et les personnes ne croient pas à ce que je dis. Estou aqui há quanto tempo, ninguém me deu uma moeda. Ça fait depuis longtemps que je suis ici, personne m'a donné un peu d'argent. Por que Deus diz passe por Lisboa? Pourquoi Dieu dit pasteur Lisbonne? É bom obedecer. Car c'est bon d'obéir. Sentir feliz de ajudar aquela pessoa. C'est différent d'aider la personne. Diz graças a Deus. Il dit grâce à Dieu, Obedeça. obéis. Coisas simples. Des choses simples. Quando eu estava fazendo a minha documentação a primeira vez Quand para j'ai vir fait ma para documentation Portugal, há muitos anos atrás, pour venir à Portugal, quelques années, eu ia de uma região para a capital em Minas Gerais, em Belo j'allais d'une Horizonte. région pour la capitale à Minas Gerais. E naquele dia à tarde, no domingo, Et dans cette soirée, le dimanche, eu disse assim: eu vou hoje para Belo Horizonte, je vais pour Belo Horizonte. amanhã cedo, Et eu já demain, estou e vou resolver o problema do documento. et demain matin, je vais résoudre les problèmes de la documentation. Deus disse assim: não vai hoje, vai amanhã. Dieu dit, ne va pas aujourd'hui, va demain. Aí eu disse assim, pensei, mas por que amanhã? Et je pensais, pourquoi demain? Amanhã vai atrasar minha viagem. Demain, ça va retarder mon O voyage. que é o homem? Qu'est-ce que c'est l'homme? Aí Deus disse: vai amanhã. Et là, Dieu dit, va demain. No meu pensamento eu disse assim: Dans mes pensées, je me suis dit, será que esta voz é a voz de Deus? est-ce que cette voix, c'est la voix de Dieu? Deus disse assim ao meu coração: Dieu a dit comme ça dans mon cœur, meu filho, mon fils, há quanto tempo ça fait combien de temps você está comigo t'es avec moi e não consegue reconhecer et t'arrives pas à reconnaître a minha voz? ma voix? Eu dobrei meu joelho J'ai plié mes genoux e disse: Deus me perdoa, et j'ai dit, Dieu, pardonne-moi. mas hoje eu não viajo. Mais aujourd'hui, je ne voyage point. À noite, Le soir, eu não fui à igreja. je suis pas allé à Au culte? l'église, au culte. Alguém apareceu lá. Quelqu'un est apparu là-bas. Diz: onde está o Renato? Il a dit, il est où le frère Renato? Renato não está. Renato, il est Eu pas preciso ici. encontrar. J'ai besoin de le rencontrer. Me procurou. Ils ont essayé de me chercher. Ele diz o seguinte: Ils ont dit, Deus falou Dieu a parlé para me te ajudar. pour que je t'aide. E vou mandar te levar amanhã em Belo Horizonte. Et demain, je vais t'envoyer à Belo Horizonte. Certo? Vamos lá para casa. On va à la maison. Quando chegou na madrugada, Quand on est arrivé dans la matinée, acordei. je me suis réveillé. Ele começou a mexer lá num cofre. Il a commencé à toucher dans le coffre. Era uma pessoa de poder aquisitivo, né? Il avait une puissance acquisitive. E ele começou assim a mexer no Il a cofre. commencé à toucher dans le coffre. Começou a contar assim pouco considerável de notas. Irmãos, mas isso não Il a commencé à acontece compter des todos os billets. dias. Mas Ça ne se passe pas tous les jours comme ça. ele disse assim: Il a dit, há muito tempo, il y a beaucoup de temps, Deus disse para te ajudar. Dieu m'a demandé de t'aider. Eu não fiz, Et je ne l'ai pas fait. mas isso aqui é para te ajudar Mais ça, c'est pour t'aider. naquilo que vocês têm entre
você em pensamento, né? Ce Na que vous obra, avez no trabalho, votre documentação. œuvre, votre Tá? travail, documentation. E daqui a pouco Et tout à l'heure, tem alguém para te levar. il y a quelqu'un qui va vous emmener. E de repente, na frente, Et tout d'un coup devant, carro de luxo, une voiture de luxe, motorista particular. Isso, meu Ah. Deus. un chauffeur E diz particulier. por sua conta, Il a dit pour ta compte, só para te levar. juste pour t'emmener. Aonde você for para tratar os Où documentos, tu vas pour traiter por les sua documents, conta, o dia todo. c'est pour ta Depois compte para você toute la voltar. journée. E sem falar Et que sans naquele parler dia, que dans ce jour, ainda o meu filho, mon pequeno, enfant petit, adoeceu naquela tarde. il était malade. Se eu tivesse viajado, Si je devais voyager, eu não teria socorrido meu filho j'allais pas secourir mon enfant e teria perdido essas bênçãos. et j'allais perdre ses bénédictions. Obedeça, Obéissez, obedeça. obéissez. Mais Encore eu já une. encerro. Et je finis. Eu estava trabalhando Je travaillais na agricultura dans l'agriculture no Brasil au Brésil e estava lá juntando algumas folhas. et je rassemblais quelques feuilles. Tinha muitas. Il y avait beaucoup. E do meu coração diz assim: não aqui, mas em outro local. Et dans mon cœur, je pensais, je vais pas mettre ici, je vais mettre dans un autre local. Eu estava usando aquilo para um adubo Et je dis, orgânico, né? Amen. Folhas, sementes Pour e des tal. feuilles, des semences. Eu disse assim: não, mas é aqui, porque aqui tem muito. Et j'ai dit, je vais mettre ici parce qu'ici, il y a beaucoup. E de outro diz assim: não, aqui, mas lá. Et des autres disaient, non, pas ici, mais là-bas. E de repente, Et tout à coup, eu me fui puxar. j'ai pris, E quando eu puxo, et quand je l'ai mis, uma cobra il y avait un serpent qui est venu. das mais venenosas que Des tem. plus venimeuses qu'il y avait. É melhor obedecer. C'était mieux d'obéir. Ouça a voz de Deus. Écoutez la voix de Dieu. Ouça a voz de Deus. Écoutez la voix de Dieu. Coisas boas Des bonnes choses acontecem. vont se produire. Deus nos corrige. Deus nos disciplina. Dieu nous discipline, nous corrige. Deus quer o melhor para nós. Dieu veut le mieux pour Eu nous. estou muito feliz de estar aqui. Je suis très heureux d'être ici. Agradeço essa igreja Je remercie cette pelas église orações, pour les pelas prières, contribuições. pour les contributions. Pastor Daniel, mais uma vez. Pasteur Daniel, Toda encore essa une fois. equipe de obreiros Toute cette équipe d'ouvriers abençoada. bénis, Né? Louvado seja Deus. louez soit le nom du Seigneur. A DDI, La DDI, de uma forma geral. d'une manière générale, Pastor Jacó. Pasteur Jacob Todo o ministério. et de tout le Continua ministère, orando por nós. continue à prier pour nous, Pela igreja de Eva. pour l'église d'Ève, Continua desenvolvendo, crescendo. qui continue à se développer et à Deus grandir. Deus tem salvado pessoas ali. Dieu a sauvé des personnes là-bas, Libertado a pessoas. libéré des personnes, Curado. a guéri Transformado vidas. et les a transformées. Amém. Que Deus seja louvado. Amen. Muito Que obrigado. Dieu soit loué.